Fala galera, e aí? Tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o Copilot utilizando no PowerPoint. E a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é, eu fiquei muito surpreso, tá? Muito surpreso e fiquei me lembrando de como que era quando os professores pediam para a gente fazer um trabalho, principalmente na aula de história, por exemplo, fazer um trabalho, pesquisar sobre o que é o capitalismo, ou sei lá, pesquisar sobre alguma coisa. E, tipo, era uma dificuldade fazer um bom trabalho e tal, conseguir boas fontes e tudo mais. E aí, eu fui fazer alguns testes no Copilot aqui, no PowerPoint, e aí eu pensei o seguinte: para quem gosta de estudar, o Copilot é fantástico. Tipo, você vai pesquisar sobre qualquer assunto que você quiser, não importa o tema, aqui no PowerPoint mesmo, e ele vai te gerar uma apresentação enumerando os principais tópicos, os principais fatos que você precisa saber sobre aquilo que você está pesquisando. É claro, sempre tem a questão de que será que tudo que está ali está certo ou não? Ele te dá as referências da onde ele pegou aquelas informações e tudo, e você também pode checar algumas coisas caso você suspeite que aquilo não está muito coerente, né? Mas o ponto, galera, é que eu testei com temas muito diferentes assim, e o resultado é surreal, é muito impressionante, tipo, coisa que eu levaria horas, talvez, tipo, eu não terminaria num dia, com certeza. Ficaria ali ao longo de uma semana pesquisando para reunir informações, para organizar em tópicos, coletando imagens para formar aquilo. Eu faço em minutos. Tipo assim, sem palavras. Tipo, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando na prática, mas eu fiquei muito, muito surpreso, tá? Antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, tá? Dá esse apoio aí. Lembrando que aqui no canal a gente tem vários conteúdos sobre Power Apps, Power Automate, sobre SharePoint, tem muita coisa. E também combinando essas tecnologias. Tem as playlists, estão aqui na tela para vocês. É só acessar em playlists e ter acesso a esse conteúdo aí gratuito, tá? Caso você queira se aprofundar mais, eu tenho os meus cursos na Udemy também. Se você precisar de desconto, me chama no LinkedIn que eu te dou o cupom, beleza? Então, bora pro vídeo aqui, galera. Eu tô com o meu PowerPoint aqui aberto, tá? Ele tá em branco. E aí vocês percebem que como eu tenho a licença do Copilot, ele aparece aqui em cima, o Copilot, tá vendo? Aqui. E ele aparece o Copilot aqui também, ó, do lado direito superior. Eu posso clicar aqui e o Copilot já aparece aqui também, tá? E aí, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui, tá? Criar uma apresentação sobre. E aí, quando eu faço isso, ele abre essa janela e aí ele fala criar uma apresentação sobre. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui. Essa, inclusive, eu já fiz. Eu não vou usar o mesmo prompt, tá? Que eu fiz da outra vez. Eu vou inventar o prompt aqui agora. É muito importante aqui. O resultado que você vai ter depende muito da maneira como você pergunta. Então eu gosto muito de fazer várias perguntas seguindo ali uma lógica, tá? Então aqui o que que eu quero? Imagina que eu quero fazer um trabalho, tá? Sobre o Império Coreano. Só que tipo, eu vou colocar então a primeira pergunta, eu vou colocar assim, ó. Existiu? Eu não sei. Vamos supor que eu não sei se existiu um Império Coreano, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Existiu um Império Coreano? Então, eu vou colocar isso como a primeira pergunta. Existia um Império Coreano? Aí, depois eu vou colocar. é, Quais são as principais diferenças sociais e econômicas entre as duas Coreias? Eu vou colocar assim. Então, vocês percebem que, tipo, eu tô começando do início, né? A primeira coisa, eu poderia falar assim, me fale sobre o Império Coreano. Mas e se eu não soubesse, né? Inclusive tá escrito coreano aqui, né? Coreano.
E se eu não soubesse? Talvez eu fosse fazer uma coisa. Vamos supor que eu quisesse estudar aqui, que eu quisesse aprender coisas novas e, tipo, eu falei, será que existiu um Império Coreano? Eu não sei. Tipo, será que existiu? Eu vou perguntar aqui. Então você poderia fazer assim. Se você soubesse que existiu, você poderia perguntar, tipo, quando foi criado o Império Coreano, por exemplo? E aí depois você vai seguindo uma lógica nas perguntas. Então você perguntaria a primeira coisa, depois uma coisa que você acha que aconteceu depois da primeira coisa, por exemplo. Por que que eu tô falando isso? Dependendo de como você pergunta, o resultado vai ser diferente, tá? Se você for muito genérico e misturar muitas coisas, você pode ter um outro resultado, tá? Então eu coloquei aqui. Existe um Império Coreano? Quais são as principais diferenças sociais e econômicas entre as duas Coreias? Então eu saltei do Império Coreano direto porque eu quero saber quais são as diferenças sociais e econômicas entre as duas Coreias. Depois eu posso perguntar uma coisa bem aleatória do tipo, e eu posso ser bem específico, tá? Gostaria de cinco, bem específico, curiosidades sobre as duas Coreias, tá? Gostaria de cinco curiosidades sobre as duas Coreias. E depois eu poderia colocar. Existe a possibilidade de unificar as duas Coreias, Coreias novamente? Olha isso, galera. Então, beleza. Vou parar por aqui, tá? Poderia escrever muito mais coisa aqui nesse prompt. Eu vou enviar aqui, tá? Galera, é surpreendente. Eu testei muitas coisas diferentes. Por exemplo, eu fiz um teste, é, como monetizar um canal no YouTube. E aí eu perguntei mais algumas coisas no prompt e o resultado que ele me deu foi surpreendente, como a informação veio bem estruturada, as boas práticas, o que eu deveria aprender para poder fazer um SEO do canal melhor. É, assim, uma riqueza de informação absurda, tá? Depois eu fui para coisas tipo relacionadas ao ensino médio, perguntei sobre alguns temas, perguntei em um tom tipo de querer saber a opinião, né? Tipo, que nem eu fiz aqui nessa última pergunta. Existe a possibilidade das Coreias significarem, tipo, óbvio que o Copilot ele vai ler alguma coisa na internet onde alguém escreveu sobre essa possibilidade, né? E se ele encontrar, ele vai resgatar isso. Se ele encontrar com profundidade, vocês vão ver que ele vai falar muito detalhadamente. Se for uma pergunta que eu fiz assim, muito difícil, não tem ninguém falando sobre isso, ele também vai ser superficial ali na resposta, tá? Então, olha que louco aqui, galera. Ele já trouxe aqui a estrutura de tópicos para mim. Eu posso curtir ou não, eu posso excluir, tipo, eu não quero isso na minha apresentação, por exemplo. Então eu perguntei se existia um Império Coreano. O que que ele me respondeu aqui, ó? A história dos impérios coreanos, né? Os três reinos da Coreia. E aí aqui falou especificamente de um reino e de uma outra dinastia aqui. Principais diferenças sociais entre as Coreias do Sul e do Norte: sistema político, direitos humanos, educação e qualidade de vida, liberdade cultural e de expressão. Galera, fala sério, né? Essa síntese aqui tá animal. E ainda vocês não viram o conteúdo, tá? Principais diferenças econômicas entre as Coreias do Sul e do Norte. Cinco curiosidades sobre as duas Coreias, que foi o que eu pedi especificamente, né? A possibilidade de unificação das Coreias. Histórico de tentativas de unificação, desafios políticos e econômicos, potenciais benefícios e consequências. Isso aqui são os tópicos, tá? Eu poderia tirar alguma coisa, né? Mas eu vou clicar aqui em gerar slides, tá? E não é só a questão, galera, que ele cria isso aqui pra gente. Vai muito além disso, porque depois que ele cria, você pode, por exemplo, todos esses tópicos que ele trouxe aqui pra mim, eu posso explorar individualmente cada tópico. Então, vamos supor que eu tivesse, igual aqui, é um assunto que eu não conhecia, tá? Tipo, eu queria saber sobre, mas eu não sabia nada, nada. E aí, quando eu fiz a primeira vez aqui, aí eu fui ler,
fui entender como que foi essa questão da Coreia, por que que é, tinha vários reinos, aí unificou, por que que depois nasceu uma Coreia do Norte, uma do Sul, o que que foi que aconteceu? Tipo, essa parte da história eu não conhecia. E, tipo, aqui em minutos ele gerou tudo isso pra mim, eu li, tipo, é óbvio, tipo, é um aprendizado ali, não tem uma profundidade, mas para eu ter conhecimentos gerais e poder conversar com alguém, sei lá, encontrei com alguém e a pessoa viu uma série da Coreia no Netflix e a gente tava falando sobre isso e aí ter ali uma conversa, tipo, uma conversa sobre o tema, né? Ah, é legal a Coreia, tipo, eu sei como ela se dividiu e tal, para ter um assunto ali com a outra pessoa, né? Tipo, isso aqui serve, tipo, é um conhecimento e você pode aprofundar de forma absurda, tá? É que aqui eu coloquei tópicos bem genéricos, mas como eu falei, depois eu posso pegar, por exemplo, eu pego esse slide aqui, ó, deixa eu mostrar do início, vai. Então tá aqui como ele fez, ele usou o template que eu já tinha colocado aqui, né? Vamos dar uma olhada na apresentação. Ó, Coreia, história, diferenças e oportunidades de unificação. Explorando as raízes históricas e perspectivas futuras. Tópicos a serem abordados. Tá aí os tópicos que a gente viu lá, ó. A história dos impérios. Então aqui, ó, os três reinos. Então vocês percebem assim que eu perguntei só se existiu o Império Coreano, né? E ele não só me falou que existiu, mas ele me falou que existiu os três reinos e aqui já tem um conhecimento legal aqui. Ele busca imagens, né? Tipo, galera, uma apresentação pronta. Se eu tivesse um trabalho sobre o Império Coreano e falar de como tudo começou e como que se tornou as duas Coreias, eu poderia colocar tudo em minutos. Eu teria um trabalho, eu só teria que estudar para eu apresentar, por exemplo, tá? Já é um trabalho pronto, com imagens, tudo em tópicos, bonitinho. Ó, tipo, falando sobre cada reino, questão da religião, tecnologia, cultura. Olha isso, galera. Arte, literatura, ciência dessa dinastia aqui. E aí aqui, ó, aquela pergunta específica que eu fiz, né? Principais diferenças sociais e era principais diferenças sociais, acho que e econômicas, né, que eu coloquei. Ó, sistema político e direitos humanos. Aí aqui tá falando da Coreia do Sul, sistema político, direitos humanos, educação e qualidade de vida. Aí fala lá, ó, da Coreia do Sul, depois fala como que é o sistema educacional na Coreia do Norte, como que é a qualidade de vida na Coreia do Sul, como que é na Coreia do Norte, liberdade cultural e de expressão, como que é na Coreia do Sul, sempre fazendo um comparativo. Galera, genial isso aqui. Principais diferenças econômicas entre as Coreias. Tá meio lento aqui, tá? Porque eu tô no web aqui, meu computador tá muito pesado. Então, ó, sistema econômico e indústrias principais. Economia na Coreia do Sul, Coreia do Norte, comparação de indústrias principais. Esse lance de fazer a comparação é sensacional. Nível de desenvolvimento e infraestrutura. Tudo com comparativos. Comércio internacional e sanções. A gente sabe que a Coreia do Norte tem muitas, né? E é isso, galera. Tipo, é uma mega apresentação, tá? Se você pega uma pessoa que não sabe nada sobre a história da Coreia, você dá um show com essa apresentação aqui, tá? E vocês percebem também que é uma apresentação bonita. Não é só a questão do conteúdo, tá? E aí, o que que eu quero mostrar mais pra vocês aqui? Beleza, ele gerou isso daqui pra mim, automático, essa mega apresentação. Até eu fiquei curioso pra saber essa parte aqui, ó. Tentativas de unificação. Primeira tentativa de unificação em 1948. Segunda tentativa em 1972. E a terceira tentativa de unificação ocorreu no ano 2000. Mas o progresso foi interrompido devido às tensões políticas e à falta de confiança entre as duas Coreias. Aqui, galera, o que que acontece? Vamos supor
que você queira saber mais sobre o início aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a dinastia. Ó, sobre essa dinastia aqui. Vamos supor que você leu aqui e você falou, não, eu quero saber mais sobre isso, tá? Aí você pode vir aqui e clicar no Copilot do lado direito, eu estou nesse slide. E aí aqui você pode colocar aqui, criar um slide com mais detalhes sobre a dinastia. E aí você pode ser específico, tá? Então, por exemplo, aqui na dinastia ele falou sobre arte, literatura e ciência, né? Você pode ser específico. Então, coloca assim, ó. Criar um slide com mais detalhes sobre a literatura da dinastia tal. Beleza? E aí você faz isso aqui. Vamos ver, tá? Tipo, tô fazendo isso aqui agora, junto com vocês. Vamos ver o que ele vai fazer, tá? Por isso que eu falei que você pode fazer as perguntas em tópicos, receber uma coisa ali mais por cima, e aí você pode se aprofundar no que você achar que você precisa, tá? Igual eu tô fazendo aqui. Ah, vamos supor que eu precisava falar mais sobre a questão da literatura. Ó, ele não... Desculpe, não consegui gerar esse slide para você. Há algo que eu... Nananana. Essa é a primeira vez que ele fala que ele não conseguiu gerar. Deixa eu testar então. Criar um slide. Ou então, primeiro eu posso fazer o seguinte, quer ver? Gostaria de mais informações. Mas é a primeira vez que ele não gera o slide aqui para mim. Vou fazer assim primeiro. Ó. Gostaria de mais informações. Deixa eu ver se esse tema é muito difícil. Sobre literatura da dinastia do Império Coreano. Vou ser um pouco mais específico aqui, né? Apesar que ele tem o contexto, tá? Eu não precisaria colocar do Império Coreano. Ele sabe que a gente tá falando do Império Coreano aqui, tá? Deixa eu só colocar assim primeiro, pedindo mais informações para ver se ele consegue pegar. Ó, ele tá procurando. Ele trouxe, tá vendo? Ó. Ele trouxe mais informações aqui. Por seu estilo poético e realista. Tarará, tarará, tarará. E aí aqui ele já me dá algumas dicas, galera. Quais são algumas obras notáveis da literatura, tá vendo? Qual é a diferença entre a literatura da dinastia tal e a literatura moderna coreana? Galera, isso aqui é infinito, você pode ir aprofundando. Mas eu vou chegar aqui e falar assim pra mim. Vou falar pra ele, crie um slide com as informações. Crie um slide com as informações adicionais da literatura. Vou fazer assim. Vou copiar e vou colar. Vamos ver como que ele vai reagir a isso. Examinando as coisas. Quase lá. Reunindo itens. Tá aí, galera. Mágica. Talvez, como eu não tenha contextualizado ali, ele não tenha conseguido, mas vocês viram que eu fui lá e pedi só para ele retornar as informações para mim. Depois eu pedi para ele criar, ele criou. E ainda me falou aqui, ó, que ele criou esse slide com esse designer, mas eu posso usar o designer aqui, ó. Eu posso clicar aqui do ladinho no designer e eu posso melhorar visualmente esse slide se eu não gostei dele, né? Eu tenho aqui algumas sugestões, ó. Eu posso ver mais e ele vai gerando aqui outros slides para mim, tá? Então, se eu não gostei
desse formato, eu posso trocar. Galera, eu não sei o que vocês acharam, assim, mas, sinceramente, eu testei isso aqui com assuntos muito aleatórios, tá? E eu achei uma coisa, assim, surreal. E eu vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Tipo, imagina que vocês receberam, tá? Uma apresentação de uma empresa, tá? É, gigantesca lá, com vários slides. E você precisa saber os tópicos principais ali daquela apresentação. E você não tá com tempo, ou você recebeu isso de última hora e você não vai ter tempo hábil, tá? De ver aquela apresentação toda na íntegra. Existe a opção, galera, que o Copilot ele resume para você a apresentação, tá? Deixa eu ver se ele mostra aqui. Olha só. Mostre, mostre slides principais nesse conjunto. Eu posso colocar aqui também, quer ver, ó? Você pode. Opa, opa, peraí que eu cliquei sem querer ali. Ó, extrair informações importantes. Então, olha isso, galera. Tipo, é que eu não consigo. Olha só. Extrair informações importantes. Resuma esta apresentação. Organize suas ideias. Organize essa apresentação com mais eficiência. Mas o exemplo que eu dei, tá? Você recebeu uma apresentação gigante e você vai precisar participar de uma reunião e você precisa, cara, entender o básico ali daquela apresentação, os pontos principais. Você pode clicar aqui, ó. Resuma essa apresentação, tá? E ele vai gerar um resumo para vocês. Então, deixa eu pegar aqui. Resumo. Eu vou colocar aqui, ó. Resuma essa apresentação. Pronto. Olha só, galera. 15 referências. Olha o resumo que ele fez para mim, ó. Eis um resumo do conjunto. Ideias principais. A história da Coreia, diferenças sociais, diferenças econômicas, cultura e expressão, a unificação. E ele coloca aqui os slides, ó, como referência, tá vendo? Olha só, 8, 9, 10. Então aqui, para quem pensa em forma de tópicos, eu adoro pensar em forma de tópicos. Tipo assim, sempre que eu quero criar algo novo, eu primeiro crio os tópicos. E quando eu penso em fazer um resumo, eu gosto de fazer um resumo pensando em tópicos também, que eu acho que facilita muito a memorização e tal. Aqui, ele pegou a nossa apresentação inteira, que são 26 slides, né? E ele resumiu aqui, galera, nesse pedacinho aqui, ó. Então, se eu quiser saber sobre o que é essa apresentação, imagina que eu nunca tivesse visto ela na vida. Eu abri ela e digitei aqui, resuma para mim essa apresentação. De cara eu ia saber que essa apresentação é sobre a Coreia, que eu tenho a história da Coreia aqui, que essa apresentação fala sobre as diferenças sociais entre a Coreia do Sul e do Norte, tá aqui, das diferenças econômicas, e vamos supor que na minha reunião, o que é mais importante era eu saber, por exemplo, sobre a unificação. Existe a possibilidade de unificação e tal. Como ele resumiu aqui para mim, eu olho aqui e falo assim, eu preciso saber sobre unificação, vamos supor. Isso está aqui no slide 13, 14, 15. Então eu poderia ir direto naquela parte da apresentação e ler aquilo, entende? Então, galera, assim, é insano, tá? Tipo, eu fico sem palavras quando eu vejo uma coisa dessa, se eu sou suspeito. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa pequena demonstração que eu dei aqui, né? Tipo, a gente criou a apresentação do zero aqui em minutos e depois mostrei para vocês essa funcionalidade de vocês resumirem, né? Um exemplo prático que é esse que eu tô falando é vocês receberem a apresentação antes ali. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam e como vocês imaginam vocês utilizando essa tecnologia? Coloca para mim nos comentários, tá? Que eu estou bem curioso em saber como que vocês imaginam
utilizar isso aqui. Eu imagino com infinitas possibilidades. Poder ficar horas gerando várias apresentações aqui. Eu adoro história. Então eu usaria isso aqui para aprender história sem dúvida. Como eu falei, eu posso aprender de uma maneira mais simples primeiro e depois eu posso ir aprofundando em cada tópico que ele me der. E aí, a cada vez que eu aprofundo, que ele vai me dar mais detalhes, eu posso escolher um daqueles detalhes e me aprofundar ainda mais, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.